nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade e ao Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudamos todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografada pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz, com o nosso professor, nosso irmão, nosso amigo Otacílio, que está friorento hoje, né, Otacílio? Boa noite. Boa noite, hoje está frio aqui em São Carlos, está 15 graus, 16 graus. Em Santos esfriou bastante, mas não tanto quanto aí, viu, Otacílio? São Carlos é uma cidade fria, porque é uma cidade alta, está a 800 metros de altura, e está numa região que só passa pelo fluxo de vento frio que vem do sul. Então, a gente aqui, quando esfria no sul, esfria aqui também. Imagino a temperatura que fez aí na terça, quarta-feira, que esfriou bastante, né? Ontem de madrugada chegou a dar 8 graus. Hoje está previsto 9 graus na madrugada. Haja saúde. Tem que dormir com 3 cobertas. Então boa noite a todos, é um prazer estar aqui junto com vocês. Já estou vendo aqui, já tem vários amigos nossos aqui no chat. O Ricardo, a Regina, a Lurdinha, a Maria Lúcia, Neide, já temos Antônia Clara, nossa amiga, né? A Denise, a Mara Cristina, a Diná, nossa, tem um monte de gente já. Pessoal legal, muito bom, um grande beijo a todos vocês. Já estão atentos aí para a nossa aula hoje, onde falaram do capítulo 6, né? Isso. Circuito elétrico e circuito mediúnico. Isso aí. Então, para começar, Otacílio, pode fazer aquela
a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece, pedir a Deus as influências boas que a gente precisa para o nosso trabalho. Então, procuremos colocar nosso pensamento na direção dos espíritos superiores, das forças superiores da vida, que sempre emanam de Deus e que são conduzidas para o nosso planeta, todos nós, pelo nosso amigo incondicional, Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso diretor espiritual que nos ajuda sempre. E através dos espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, nós podemos estar todos interligados, usando a nossa força do pensamento, montando, como diz André Luiz, um circuito, né, de conexão mental entre todos nós. E juntamente com as forças superiores da vida. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos amigos bondosos, mensageiros de amor, que possamos todos estarmos interligados hoje nesse estudo, onde procuramos aprender o significado da vida espiritual em nossas vidas cotidianas. Ampara-nos, Senhor, a fim de que possamos aproveitar a nossa noite de estudo e, ao mesmo tempo, vibrando sentimentos bons, possamos auxiliar todas as criaturas que, interagindo conosco, possam ser beneficiadas pelos recursos espirituais que nós nos alimentamos nesses momentos de reflexão dos ensinamentos maiores que vertem do mundo espiritual para todos nós. Muita paz a todos que estão conosco e muita paz para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Otacílio. Você vai querer começar apresentando aquela imagem? Eu vou dar uma pequena lida primeiro no capítulo, para a gente entender um pouco, e aí a gente vai utilizar dos recursos para a gente entender isso com clareza. Então, esse capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 6, intitulado Circuito Elétrico e Circuito Mediúnico. Então, esse capítulo tem várias sessões, como todos os capítulos do André Luiz, nesse livro. E a primeira sessão, ele tenta definir o conceito de circuito elétrico. Então, ele indica o conceito de circuito elétrico, a extensão, o comprimento, o tamanho, de um condutor que aonde se movimenta uma corrente elétrica que sempre é sustentada através de uma bateria ou de uma fonte de energia elétrica que estabelece entre a fonte, os dois polos da fonte, uma diferença de potencial. Então, o circuito elétrico encerra um condutor de ida, que sai do polo positivo, e circula e volta, né? Não é? Até o polo negativo da fonte de energia elétrica. Então, como ele descreve aqui, o circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização. Tudo aquilo que está interligado nesse circuito. A englobar, então, o serviço de geração, transmissão, transformação e distribuição da energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas, as máquinas elétricas, guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os de geração e manobra, proteção e medida. Então, ele fala sobre isso num circuito elétrico e depois ele tenta, não é, com isso, fazer uma analogia com o conceito de circuito mediúnico que ele define logo a seguir.
Ele diz assim: aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, eu chamaria aqui de mental, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais apropriadamente, ao emissor, o espírito comunicante, e o receptor, o médium. Então, o circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo. A vontade-apelo, a vontade-pedido, não é? A do espírito comunicante. E uma vontade-resposta. Então, uma vontade-apelo e uma vontade-resposta. Respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto a dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando o serviço de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Vejam que nessa definição é parecido, né, com o circuito elétrico. Você tem um gerador com a carga positiva que impulsiona os elétrons para que eles circulem no fio condutor, indo até o outro polo do gerador, né, da bateria ou da pilha, né, que a gente utiliza nos circuitos elétricos. Pode ser também a usina, não é, que representa a fonte que ilumina as nossas casas. Tanto faz. No automóvel é a bateria que faz isso, não é? Numa lanterna é a pilha, num aparelho elétrico, eletrônico, sempre há alguma pilha que a gente tem, ou uma bateria, como nos nossos telefones celulares. Se tirar a bateria, nada funciona. Então, ela é a fonte de geração da corrente elétrica. E, num circuito mediúnico, a gente tem uma vontade-apelo que parte da mente do espírito comunicante e uma vontade-resposta do espírito que está sendo convidado para a comunicação. Então, se esse espírito estiver encarnado, isso se faz através de um circuito mediúnico. Se tiver um espírito desencarnado, como vontade e resposta, é uma comunicação entre dois espíritos. Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente possa compreender o fenômeno mediúnico com clareza. Então, um espírito se comunica com outro espírito através dos recursos do corpo perispiritual que ambos têm. Então, um espírito, ao pensar, aciona no seu corpo perispiritual recursos de geração de uma onda mental que se propaga e o indivíduo, que é a vontade de resposta, entrando em sintonia, alimenta-se com essa onda mental e dá um retorno de resposta para o espírito apelo, vontade de apelo. E aí fecha um circuito de comunicação entre duas mentes. Se a vontade de resposta for um espírito que está ligado ao corpo físico através do seu corpo perispiritual, ele parcialmente, com o corpo perispiritual emancipado do corpo físico, faz o mesmo processo de comunicação, só que agora, pela ligação com o corpo físico, ele transmite essa ideia, essa onda mental, não é? Transformando-a numa vontade de comunicação mais material, utilizando, então, a voz ou o braço para escrever, ou a capacidade auditiva ou visual. Então, aí
fecham um circuito mediúnico. Então, para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam possibilidades particulares nos recursos do cérebro perispiritual e no médium no cérebro perispiritual e cérebro físico, em cuja intimidade, então, vai se processar os processos das ondas mentais, não é, que carregam a ideia-sentimento, não é, em circuitos elementares, no campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam a ideação, a seleção, a autocrítica e a expressão. Então, são elementos, bases, né, de completeza, de completar o fenômeno de comunicação. Muito bem, aí André Luiz, em seguida, fala sobre um circuito aberto e um circuito fechado. Uma corrente em sentido convencional no circuito elétrico é expedida do polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa por intermédio do campo interno do gerador ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Então, ele vai circular, vai voltar no gerador. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor, que é um elemento de manobra, o interruptor de manobra, se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado, de vez que em regime de circuito aberto, a corrente não circula. Então, a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção do médium, a corrente de associação mental não se articula. Então, veja, o que funciona como um interruptor, ou uma chave para ligar o circuito no circuito mediúnico, é basicamente o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium. Então, ele já falou isso no capítulo anterior, e aqui nós vamos gravar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa chave. Então, eu vou pedir ao Ronaldo para colocar um circuito aí para vocês verem. Então, aqui isso é um circuito elétrico. Vejo que nesse circuito elétrico, a gente tem aqui, né, onde estou mostrando aqui com o mouse, o gerador, que representa a pilha com polo positivo e um polo negativo. Aí, no polo positivo, te liga um fio, o fio circula e vai até um interruptor. O interruptor é uma chave, liga e desliga. Mas se fechar a chave, a corrente elétrica circula, passa, por exemplo, nesse elemento aqui, que eu representei com a letra L, que é um indutor, uma bobina. Depois nós vamos explicar cada um desses elementos. Circula, vem numa resistência elétrica. Aí continua um capacitor. E do capacitor vai para a parte negativa da pilha. Então, eu tenho uma corrente elétrica circulando nesse circuito elétrico. Então, no circuito mediúnico, a gente tem o gerador é a mente vontade, tá certo? A mente apelo, não é? A ideia apelo, que vem do espírito comunicante. E aí esse pensamento vai circular, vai chegar no médium. Se o médium aceitar esse pensamento, então ele tem que manter o pensamento constante de adesão ou
de aceitação do pensamento do espírito. Quando ele faz isso, ele fecha o circuito mediúnico, fecha a chave, e aí vai circular uma onda mental através dos elementos participantes do circuito mediúnico, que é os recursos do médium, que a gente vai representar por um indutor, um resistor e um capacitor. Já já a gente vai ver o que significa cada um disso, tá bom? Então, a corrente mental no circuito mediúnico, para se equilibrar, precisa dessa chave estar fechada. Essa chave que fecha é o pensamento de aceitação, pensamento constante. É o que a gente fala, médium, concentre-se. Fique concentrado na comunicação, para que esse pensamento constante de adesão, de aceitação do médium, fique interligado com o espírito comunicante. Então, é uma comparação de dois circuitos para que a gente tenha uma ideia como é que funciona. Então, vamos analisar quais são os elementos desse circuito elétrico, né? Esses elementos especiais, né, que ele vai fazer uma comparação também, certo? Então, um dos primeiros elementos é a resistência elétrica. A resistência elétrica, a gente pode entendê-la de uma maneira muito simples. Vamos fazer um modelo assim. Imaginem que a gente tem um pelotão de pessoas enfileiradas de 10 filas. 10 filas. Uma fila, um espaço vazio, outra fila, outro espaço vazio, outra fila, outro espaço vazio, assim por diante. Formando um pelotão numa rua, tá certo? Então, imagine agora que vem atrás desse pelotão uma quantidade grande de crianças e que querem atravessar o pelotão. Então, o que eles vão fazer? Eles vão passar entre as filas e eles vão encontrar, então, um espaço livre para correr entre as filas do pelotão que está ali, né, parado, né, fazendo essas 10 filas. Então, eles vão encontrar corredores para passar rapidamente as crianças. Mas imaginem agora que então eles vão passar sem resistência praticamente nenhuma, vão passar facilmente. Isso é um bom condutor elétrico. Os elétrons circulam livremente sem nenhum problema de resistência. Agora imagine o seguinte, que nessa fila, cada uma das filas, um elemento que está na fila, né, fazendo esse pelotão, dá um passo para a direita, né, a fila que está à esquerda dá cada um alternadamente, o primeiro dá um passo para a direita, para a esquerda, para a direita, aí o seguinte fica parado, o de trás dá o passo para a direita e assim por diante. Então, vai fazer um zigue-zague. Isso acontecendo com todas as filas, né? Então, quando a gente fizer isso, a gente desmancha os corredores e as crianças que quiserem passar vão ficar tendo que circular em volta das pessoas, porque não tem mais um corredor para circular. Então, em vez das crianças passarem livremente, rapidamente, agora elas vão ter dificuldade. Então, elas vão circular trombando com as pessoas que estão formando esse pelotão agora meio desorganizado. Então, isso significa que não tem livre acesso para as crianças correrem. Então, aquele pelotão oferece uma resistência de movimentação para as crianças. Então, as crianças seriam os elétrons, e esse desarranjo estrutural seriam os átomos dos materiais que não são bons condutores. Então, os elétrons não podem circular livremente, eles oferecem uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, esses elementos são chamados elementos resistivos. Então, os elementos resistivos são os elementos maus condutores, tá certo?
Muito bem, então, resistência. Vamos ver o que o André Luiz fala aqui agora, para a gente ter uma ideia. Todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas chamadas constantes ou parâmetros, a saber, as resistências, as indutâncias e as capacitâncias. Não se preocupe muito com esses nomes, não, que eu vou explicando cada um. A resistência, você já sabe o que é, já expliquei. Então, a resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito como provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Então, os elétrons colidindo, as crianças que não podem passar porque vão trombando com as pessoas, é equivalente aos elétrons colidindo com os átomos na estrutura do material, e nesse atrito ele aquece. Então, cria um efeito de produzir calor. É o que acontece na lâmpada de filamento. O filamento é um mau condutor, é um resistor de tungstênio. Tungstênio é um metal mau condutor. Então, os elétrons colidindo dentro aquece tanto que ele fica rubro e emite luz. Tá certo? Então, ele transforma a energia elétrica em luz e calor, porque a lâmpada de filamento esquenta muito. Porque por causa desse atrito, dessas colisões dos elétrons com os átomos que constituem o material de tungstênio, os átomos de tungstênio, que é um metal mau condutor. Então, a gente usa toda a resistência elétrica, a gente chama de resistência mesmo, ela vai transformar a corrente elétrica em calor ou em luz. Então, é isso que a gente tem. Então, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia destinada à sustentação do circuito de comunicação entre o espírito comunicante e o médium. Isto é, o fenômeno de natureza mediúnica gasta energia em forma, principalmente no caso do médium, em forma de energia física. Então, no final da reunião, o médium pode se sentir levemente cansado, principalmente se a reunião mediúnica teve comunicação de espíritos mais sofridos, mais necessitados. Então, isso aí representaria o papel de perda de energia que a gente representa pela resistência no circuito elétrico. Tá ok? Muito bem. Agora, antes de falar da indutância, deixa eu mostrar um outro exemplozinho bonitinho aqui, para que vocês possam acompanhar bem, para a gente falar sobre a indutância. Tá? Indutância é sempre produzida por bobinas. O Ronaldo mostra o outro, vamos mostrar o outro circuito, tá? Que é esse aqui. Vejam, aqui eu estou mostrando para vocês uma corrente elétrica alternada, circulando, ora numa direção no circuito, ora no outro. E esse circuito tem dois componentes, o indutor L e o capacitor C. Tá certo? No indutor, a gente gera um campo magnético B, são as linhas verdes, formando aqui linhas de campo magnético, que ocorre nas bobinas. E nos capacitores, a gente gera uma separação de cargas nas placas do capacitor, gerando entre as duas placas um campo elétrico. Tá? Então, um capacitor serve para armazenar cargas, um indutor serve para armazenar campo magnético. Então, aqui a gente gera energia magnética no indutor, no capacitor a gente gera energia elétrica, de campo elétrico. Então, a gente tem campo elétrico no capacitor e campo magnético no indutor. Todo circuito elétrico tem efeitos capacitivos e indutivos e também resistivos. Então, vamos ver o que o André Luiz define aqui como indutância, tirando da ciência, para depois fazer uma comparação com indutância no circuito mediúnico. No circuito elétrico, indutância
é a peculiaridade através da qual a energia acumulada no campo magnético provocado pela corrente. Esse campo magnético, né, impede a alteração. Uma vez estabelecido o campo magnético, ele não muda. Para mudar, você tem que mudar, forçar a corrente elétrica. Então, ele impede, geralmente, de que a corrente elétrica varie nele, tá? Então, provocado pela corrente, impedindo a alteração, seja por aumento ou diminuição da corrente elétrica. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Ele vai dizer uma outra coisa que eu vou explicar para vocês. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, de vez que o circuito, encerrando bobinas, motores que são indutivos, caracteriza-se por natureza profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujo movimento deve ser reduzido devagar. O único modo de frustrar o aparecimento de correntes e fagulhas extras suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para o aparelho de utilização. Então, vocês podem notar na casa de vocês, quando a luz está acesa, quando você desliga, dá uma espécie de pequena faísca no interruptor. Essa faísca é essa oposição à mudança da corrente elétrica que a gente faz quando desliga o interruptor. Não é? Pula uma pequena faísca. Isso é natural, acontece por causa do efeito indutivo. Então, o efeito indutivo faz um esforço de manter a corrente elétrica funcionando. Se você tenta mudar essa corrente elétrica, ele reage com a força chamada contra-eletromotriz, que tenta impedir a variação do campo magnético. Tá certo? E ao fazer isso, ele pode gerar uma corrente no sentido contrário e produzir uma descarga elétrica. Isso não acontece muito no capacitor, acontece só no indutor, tá certo? Então, agora ele vai fazer uma comparação disso aí com a parte mediúnica. Ele diz o seguinte: também no circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade entre a energia mento-eletromagnético, mental, melhor dizendo, armazenada no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Então, uma vez estabelecido um circuito mediúnico, o espírito comunicando com o médium, a gente não pode interromper essa comunicação de repente, porque isso pode gerar problemas para o espírito e para o médium, principalmente para o médium. Então, ele vai explicar isso aqui. Em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica um aumento de força impedindo a variação. Se a violência interfere criando mudanças bruscas, a indutância ou o processo indutivo no plano mental determina uma descarga energética mental, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento, porquanto o circuito mediúnico, envolvendo implementos físio-psicossomáticos e tecidos celulares correspondentes do médium, complexos como os neurônios no plano físico e também no plano espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas.
sendo necessário atenuar-lhe a intensidade quando se lhe traz a terminação, para que se impossibilite a formação de extras correntes magnéticas, mentais, melhor dizendo, capaz de operar desajuste e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Vamos explicar isso aqui com detalhes. Vejam bem, quando um indivíduo está no estado sonambúlico, a gente não deve acordá-lo de repente, porque como ele está, não é, parcialmente separado do corpo físico, em contato com o mundo espiritual, com o seu corpo perispiritual, não é, parcialmente liberado do corpo físico, em emancipação parcial. Se a gente chamar bruscamente a pessoa que está em estado sonambúlico, isso acontece também quando está dormindo em sono profundo, ele volta, não é, com um estado emocional alterado e pode ter problemas, não é, de disparar o coração, de jogar adrenalina na corrente sanguínea e ficar todo assustado e alterado emocionalmente. Então, a gente não deve interromper o processo de emancipação do perispírito do indivíduo quando ele está fora do corpo físico, ou no estado de transe mediúnico, ou no estado de transe sonambúlico, ou mesmo durante o sono profundo. Tá certo? A gente deve suavemente, chamando o nome da pessoa, com muita delicadeza, para que ele volte naturalmente para o corpo físico, senão a gente cria um processo de susto, de dano fisiológico para o indivíduo. Nós temos notícias nos trabalhos do William Crookes, quando ele fazia materialização do espírito Kate King através da mediunidade da Florence Cook. Quem quiser pode pegar o livro Fatos Espíritas, não é? E estudar esse livro do William Crookes. Ele narra várias experiências que ele faz lá. Numa das experiências, o espírito materializado, a Kate King, estava, não é, andando entre os assistentes da reunião de materialização e um repórter, desavisadamente, não é, achando que era embuste, pulou e agarrou o espírito materializado. O espírito materializado, a materialização, se desfez, agarrou, abraçou, se desfez nos braços dele e a médium entrou em convulsão nervosa. Levou mais de mês para ela se recuperar do dano fisiológico que ela sofreu. Então, a gente não pode fazer essa interrupção por causa desse efeito, entre aspas, que André Luiz está comparando com o efeito indutivo num circuito elétrico. Então, num circuito mediúnico, há um efeito de integração do espírito comunicante com o espírito do médium, de tal maneira que o organismo físico fica ligado a essas duas mentes no processo de intercâmbio, e se a gente interromper de repente, pode produzir danos ao médium. Então, numa reunião mediúnica, quando a gente quer chamar o médium para acordá-lo do transe, para tirá-lo do transe mediúnico, a gente tem que fazer isso com suavidade, não pode fazer com violência. Ok? Muito bem. Então, essa parte indutiva do fenômeno de comunicação mediúnica é o processo de integração do médium com o estado psicoemocional do espírito comunicante. Ele não pode tirar isso de uma vez. Vamos agora falar sobre o outro elemento químico, mostra aí de novo. Isso, aqui essa parte capacitiva, que tem duas placas metálicas, não é? Que está hora carregado positivo, hora carregado negativo, invertendo o campo elétrico numa corrente alternada. Se for só uma corrente numa direção,
ela ficaria com carga positiva de um lado e negativa do outro, e ponto. Tá certo? Mas numa corrente alternada, ela fica oscilando. Então, isso aqui é um circuito que eu estou mostrando para vocês, oscilante. Esse circuito oscilante garante uma frequência que depende do valor do indutor e do capacitor, e tem uma frequência de oscilação. Então, a frequência de oscilação, né, no caso mediúnico, depende da capacidade de sintonia mental do espírito comunicante com o espírito do médium. Se o médium está em comunicação com o espírito elevado, ele tem que subir a frequência dele, melhorando a parte indutiva e capacitiva, ou seja, melhorando os elementos que participam dessa sintonia mental, que são os valores morais do médium. Se estiver em contato com o espírito mais atrasado, isso é mais fácil, porque ele não precisa fazer muito esforço, porque geralmente a gente também não é muito adiantado como médium, e a gente então entra em sintonia mais fácil com os espíritos mais atrasados. Ok? Mas é um circuito oscilante, a frequência de oscilação depende do indutor, do capacitor. No circuito mediúnico depende dos valores morais do médium. Então, vamos falar sobre a capacitância agora, que é essa parte capacitiva. Diz o André Luiz, no circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico. Energia essa que acompanha a presença da voltagem, né, estabelece uma diferença de potencial entre as duas placas do capacitor, revelando semelhança ao efeito de elasticidade no processo mecânico, nas energias mecânicas, por exemplo, como uma mola que estica e encolhe. Os aparelhos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados de capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Então, ele carrega e descarrega. É o que a gente está vendo, que a gente viu naquele circuito oscilante. Uma hora ele está com carga positiva de um lado e negativa do outro, depois ele descarrega, vai a zero e inverte as cargas. Então, ele fica oscilando a carga para um lado e para o outro, num processo de corrente alternada. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito, recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Na verdade, a sintonia psíquica depende não só do efeito capacitivo, mas também do efeito indutivo, dos dois. Tá ok? Os elementos suscetíveis de condensar essas possibilidades no campo magnético, no campo elétrico, da conjunção mediúnica, expressam-se na capacidade de conceito e interpretação na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo com possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação do intercâmbio. Então, ele está comparando o efeito capacitivo à capacidade psíquica, mental do médium na interpretação da comunicação mediúnica, nos recursos de conhecimento e percepção que o médium tem para expressar e traduzir a comunicação do médium, do espírito comunicante. Então, a parte capacitiva significa o médium precisa estudar e aprender cada vez mais para ter recursos, capacidade de interpretação, tá certo? De conceituação interpretativa, psíquica, para poder traduzir numa linguagem conveniente a comunicação do espírito comunicante. Essas analogias, diz André Luiz, são valiosas, compreendendo-se, então, por que motivo nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres
é sempre necessária a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. Então, vejam que no trabalho mediúnico, à medida que o médium se especializa estudando e praticando os recursos da mediunidade em reuniões de treinamento, ele acaba assumindo uma responsabilidade como médium e recebendo o auxílio de um espírito bondoso que vai ajudá-lo como um espírito mentor ou guia para o trabalho mediúnico ser de alcance elevado na espiritualidade. Mas se o médium não faz isso, ele pode ganhar um espírito guia atrasado, um obsessor que vai utilizar os recursos da mediunidade dele para fins menos dignos. Então, nesse capítulo, a gente aprende circuito mediúnico em comparação com circuito elétrico, a fim de que a gente possa, então, entender, não é, nessa analogia, a importância do médium adquirir não só os recursos do sentimento, mas os recursos do conhecimento, para que esses elementos, conhecimento e sensibilidade emocional, como recursos de interpretação dos espíritos comunicantes. Então, é uma analogia que ele faz para a gente poder entender melhor por que o médium deve educar-se emocionalmente para melhorar o efeito indutivo ou de integração emocional com o espírito comunicante e também estudar para aprender cada vez mais, povoando o cérebro de conhecimento, a fim de que isso é o efeito capacitivo, a fim de que o espírito possa usar esses recursos e trazer a sua ideia com clareza de entendimento. Então, vejam que é uma analogia que ajuda. A parte resistiva faz parte do processo natural, porque toda comunicação mediúnica gera um pequeno desgaste fisiológico para o médium, que é reposto no final da reunião, quando a gente faz a prece final, e os espíritos bondosos, então, supre em nós os recursos necessários para que a gente se recomponha fisiologicamente. Então, a gente nunca sai desgastado da reunião, porque sempre a gente recebe o auxílio necessário. Mas se a gente, na reunião mediúnica, não se porta de maneira adequada e oferece, não uma sintonia com espíritos atrasados, em função da nossa pouca qualidade emocional e intelectual, ficando sujeito à influência de espíritos mais atrasados, a gente pode sofrer desgaste fisiológico, como é o que ocorre num processo obsessivo, que não deixa de ser um circuito mediúnico, não é, atormentado. Então, é bom que a gente possa, nessas comparações, perceber os dois lados do processo, o lado positivo, que é o lado em que a gente se associa a espíritos bondosos pela nossa conduta moral e emocional equilibrada, e os processos desgastantes, quando a gente se associa a espíritos perturbadores num processo de obsessão. Muito bem, vamos à nossa conversação. E a aula, hein, professor? Esse comparativo que André Luiz faz, né, o senhor nos coloca também, né, com a sua explicação, facilita bastante o nosso entendimento no processo mediúnico, né, porque eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né, de ser um circuito, como um circuito elétrico, né, para fazer a comparação. E facilita muito o entendimento. Facilita. E você veja que a comunicação estabelece quando o médium tem um pensamento constante de adesão, fecha o circuito. Senão, se ele ficar pensando, se a cabeça dele ficar pensando, variando, pensando em outras coisas, ele não consegue entrar em sintonia, não fecha o circuito mediúnico e o processo não se dá.
Então, muito bom. Mas vamos lá, começamos com o Cadinho, né? O Ricardo. A relação entre a vontade e apelo do médium e a vontade e resposta do espírito se faz Não, ao por contrário. A relação entre a vontade e apelo do espírito e a vontade e resposta do médium. É com a experiência que se torna consistente ou varia independente do tempo de vivência do médium? É claro que todo o processo de aprendizado nas reuniões de treinamento mediúnico, que a gente chama de desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica, é necessário. Obviamente que há, em estados de exceção, médiuns já bem treinados, que já vêm do mundo espiritual, porque já adquiriu essa experiência em vidas anteriores. É o caso do Chico Xavier. Chico Xavier não passou por reunião de desenvolvimento mediúnico, porque ele, desde criança, já com 4, 5 anos de idade, ele já via os espíritos, já entrava em comunicação com os espíritos, porque Chico Xavier era a reencarnação de uma pessoa, de um espírito, que já tinha sido médium em outras existências, e bom médium. A gente já tem notícia disso. A gente sabe que o Chico Xavier, não é, foi um médium na época de Kardec e ajudou na codificação kardeciana. Não interessa ficar discutindo quem foi, quem não foi, porque isso não vem ao caso. O importante é que ele já tinha experiência mediúnica. É o caso também da Ivone Pereira. Ivone Pereira, com poucos anos de idade, em criança, ela já percebia os espíritos, comunicava com os espíritos. O pai dela aparecia para ela sempre, que era o Charles. O Roberto de Canaleiras, que tinha sido noivo dela, aparece para ela muitas vezes. Então, ela tinha contato com o mundo espiritual desde a infância. Então, ela já tinha uma mediunidade treinada, desenvolvida em vidas anteriores. O caso do Divaldo, que também tem uma experiência semelhante a essa, mas o Divaldo teve que entrar num processo de aprendizado e educação mediúnica também no começo. Então, todos nós podemos adquirir esses recursos com treinamento. Professor, o Salatier Buzetti pergunta: Otacílio, há médios que dizem que ouvem vozes de espíritos. Pergunta: eles ouvem vozes ou recebem energias que são decodificadas, entendidas como vozes, já que o perispírito não tem órgãos sensitivos? Aqui tem um pequeno engano, Salatier. O perispírito inteiro é o órgão sensitivo do espírito. Tá certo? Ele não tem, a gente não pode dizer que ele tem um aparelho auditivo, um aparelho visual, um aparelho isso, um aparelho aquilo, como os nossos sentidos que são localizados no corpo físico. No perispírito, a capacidade perceptiva do perispírito é no corpo inteiro. O perispírito inteiro é o órgão de percepção e de manifestação e radiação do espírito dono daquele corpo. Então, vejam, quando o médium diz que está ouvindo voz do espírito, ele está ouvindo como voz, ele interpreta mental, cerebralmente, como uma voz interior que está falando com ele. É como se ele estivesse ouvindo pelo ouvido, mas essa é uma sensação. Ele não está ouvindo pelo ouvido, ele está ouvindo pela interpretação cerebral da audição no cérebro. É uma percepção que o André Luiz chama que ocorre no diencéfalo, quer dizer, na parte interior do nosso cérebro. Ela se materializa como voz, ou como visão, ou como imagem, no diencéfalo do nosso cérebro. Depois você pega aí o Google
escreve lá o que é o diencéfalo, e ele vai te mostrar dentro da estrutura cerebral a região diencefálica do cérebro, tá ok? Então, essa percepção é como se o médium estivesse ouvindo vozes, mas como a voz é só ele que ouve, isso não é uma voz que entrou pelo ouvido, é uma voz que está sendo interpretada no cérebro como uma voz. Tem uma pergunta agora do nosso amigo Diego Espírita Machado. No curso de mediunidade que fiz há um tempo atrás, nós tínhamos a parte prática, e me recordo que no final, voltando para casa, me surpreendia com muita fome. No caso da resistividade mediúnica citada pelo senhor, é possível que, além de energia mais sutil, acabemos queimando carboidratos, nutrientes físicos? Com certeza. Quando a gente lê o livro Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, a gente vê ela dizendo lá que ela queimava tanto carboidrato que ela precisava de se alimentar depois cuidadosamente, porque senão ela se sentia enfraquecida. Então, é natural que a gente, nesse processo, como a gente usa o corpo físico, a gente gasta energia cerebral e energia, não é? Gasta, por isso mesmo, açúcares, alimento, não é? Os recursos energéticos do corpo físico. Então, é natural que a gente possa, depois, precisar de uma alimentação para se recuperar. Muitos médiums vão para as reuniões mediúnicas com uma alimentação muito leve, para não ter dificuldade de mentalização na reunião. Porque quando você vai com o estômago cheio, você não consegue mentalizar nada. Porque o estômago exige que a corrente sanguínea vá para o sistema digestivo mais do que para o cérebro, para fazer a digestão. Então, você tem sonolência. Por isso que a gente tem uma certa sonolência depois que almoça ou janta. Tá certo? Porque o organismo nosso carrega para o sistema digestivo uma circulação sanguínea mais intensa e diminuindo um pouco do cérebro. E aí a gente fica meio assim, com vontade de dar uma repousada, né? Fazer o tal do meio quilo, né? Descansar um pouquinho depois do almoço ou depois do jantar. Muito bem. Então, quando a gente vai para uma reunião mediúnica, a gente deve tomar uma alimentação ou alimentar-se 2 horas antes, 1h30 antes da reunião, ou alimentar-se sobriamente, para que na reunião mediúnica a gente não tenha dificuldades energéticas, né, dificuldade de mentalização, e poder participar da reunião mediúnica. Como a gente vai gastar uma certa energia, a gente pode voltar para casa depois de tomar um lanchezinho antes de dormir. É aconselhável. Vamos lá, agora tem um cadinho. O circuito mediúnico apenas acontece se a pessoa possuir mediunidade ostensiva? Não é bem assim, Ricardo. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes entra em sintonia com os espíritos durante o cotidiano da nossa vida. E naquele momento a gente estabelece um circuito de comunicação. Porque você veja que o André Luiz começa dizendo que é preciso ter uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. Isso pode se dar também no mundo espiritual, ter um espírito que está se comunicando com outro espírito. Tá certo? É como se eu, quando eu estou fazendo uma pergunta para você, ou você está fazendo uma pergunta para mim, quando você faz a pergunta para mim, é vontade de apelo. Quando eu estou te respondendo, é vontade de resposta. Então, a gente estabelece uma comunicação entre nós, um circuito, um diálogo entre nós. Então, esse circuito é mental também, certo? Ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Quando a gente faz com o espírito, é um processo mediúnico. Às vezes, eu estou no meu trabalho, fazendo um trabalho, escrevendo alguma coisa, de repente eu sinto que alguém chega por trás de mim e me abraça, né? Me envolve. Eu paro o que estou fazendo,
me ligo mentalmente a ele e recebo aquele carinho afetivo daquele espírito que está me visitando com muita alegria no coração. É um circuito mediúnico momentâneo que se estabelece. Não precisa ter mediunidade ostensivas para isso, não. Mas na mediunidade ostensiva isso acontece com um propósito bem definido. Professor, tem uma pergunta agora do Diego Espírita Machado. Nesta questão indutiva mediúnica, os casos de epilepsia, onde há uma descarga elétrica no encéfalo do epilético, não teria ligação? A crise convulsiva ou epilética não seria devida a uma suposta ruptura abrupta inconsciente com algum espírito que, no caso, seria um irmão menos esclarecido? Ou viajei demais na batatinha? Não, você tem uma certa razão, Diego. Não é? Num processo epilético de epilepsia chamada essencial, que os livros do André Luiz também descreve, ele é provocado pela presença de espíritos perturbadores. Então, nesse caso, estabelece um circuito abruptamente, não é? Que cria imagens mentais no médium que tem uma conexão com aqueles espíritos de vidas passadas, muitas vezes de agressões e de violência um ao outro, porque isso, o espírito vem como cobrança, então a pessoa entra num estado de pânico e pode ter um ataque epilético. Isso pode acontecer mesmo. O André Luiz descreve isso no livro, acho que, se não me engano, Missionários da Luz. Professora Suzy Prudente pergunta: professor, quando não há o equilíbrio, a mediunidade pode virar mediunismo? A mediunidade é o fenômeno de comunicação com os espíritos. A prática mediúnica pode ser disciplinada pela doutrina espírita, chamando a atenção dos médiuns para os valores morais necessários para uma boa prática mediúnica. Então, ela vai se dar de maneira disciplinada e objetiva, no sentido de ser um mecanismo de auxílio e de trabalho construtivo, ou pode virar uma prática mediúnica, que a gente chamaria puramente mediunismo, num trato com o mundo espiritual de uma maneira não disciplinada. E aí pode acontecer qualquer coisa, inclusive danos aos médiums. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Cadinho. Ele coloca: no circuito mediúnico, a interligação com o espírito comunicante acontece tanto a partir de uma vontade racional do médium, quanto de um apelo de seus sentimentos ou emoções? Aqui, Ricardo, a gente tem que lembrar uma coisa importante. A comunicação é através das ondas mentais. O que é uma onda mental? Uma onda mental, semelhantemente, em comparação com as ondas eletromagnéticas, carrega duas informações. A onda eletromagnética carrega a informação de um campo elétrico oscilante e um campo magnético oscilante. Os dois campos oscilam na onda eletromagnética, que é uma onda transversal que se propaga com a velocidade da luz. A onda mental, ela carrega duas informações também, que é a ideia e o sentimento do espírito que expede, que gera aquela onda mental. Porque nós somos seres que não só pensamos ideias, mas também pensamos ideias com emoções, com sentimento. Então, a nossa onda mental, ela carrega as duas informações. E o espírito do médium recebe essa onda mental e expressa através do seu corpo físico as ideias
e as emoções do espírito comunicante. Se for um espírito sofredor, vem com a dor de cabeça, com o sofrimento, com as angústias. Se for um espírito bondoso, vem com as vibrações amorosas, suaves, cheia de energia bondosa. E agora tem uma pergunta da nossa amiga Diná. Ela coloca assim: os mentores responsáveis pelo bom andamento da reunião também estão participando ou induzindo essa corrente entre médium e espírito? Sim, com certeza, porque os mentores estão ali mentalmente conectados com os médiuns, auxiliando-os para que a reunião se processe de uma maneira elegante. Veja o livro Nos Domínios da Mediunidade, como o André Luiz descreve a mesa mediúnica funcionando, numa corrente mental que liga a cabeça de todas as pessoas que estão sentadas à volta da mesa e com os espíritos que estão vigilantes, comunicando, né, mantendo a reunião num alto padrão vibratório. Então, isso se dá coletivamente. Vamos lá, professor, tem mais perguntas aqui. A Ana Sintra: o médium que nunca deu comunicação pode vir a dar por meio de treinamento ou não? Pode. Eu tenho uma experiência para participar com você, Ana. Eu frequentei um grupo mediúnico e conheci, nesse grupo mediúnico, lá em Goiânia, conheci uma senhora que fazia parte desse grupo mediúnico há muitos anos. Não é? E quando eu entrei, ela já estava lá. Eu participei desse grupo mediúnico durante 4 anos da minha experiência, 4 anos da minha vida. Foi muito bom, um grupo mediúnico, eu aprendi muita coisa. E essa senhora, que já tinha quase 15 anos que fazia parte desse grupo mediúnico, nunca tinha tido nenhuma comunicação mediúnica através dela. De repente, ela começou a ser médium, depois de 15 anos de participação num grupo mediúnico. Então, a mediunidade pode despontar depois de muito tempo de persistência e de perseverança nossa. Professor, o Davi Alexandre Santos: boa noite, professor. E sobre as fragrâncias que alguns médiuns exalam? Isso, como os espíritos, não é, podem manipular através do espírito do médium os recursos do corpo físico, eles podem também, usando do ectoplasma do corpo físico, gerar substâncias que deixam cheiro. Por exemplo, a Sheila, o espírito Sheila, que se comunica em grupos mediúnicos, eu já assisti comunicação dela, ela deixa sempre um cheiro de éter quando ela se comunica. Então, ela usa do médium, os recursos do médium, e manipula o ectoplasma para criar essa sensação, esse perfume do éter. Há espíritos, não é, que deixam perfume de flor, perfume de rosa, perfume de magnólia, de outras plantas, tá certo? Então, o espírito pode fazer isso usando os recursos do médium. E aí todo mundo sente o cheiro, porque é uma ectoplasmia. Professor, a Lalá pergunta: pode, no momento de um desencarne, um relógio na parede parar? Os espíritos, se quiserem, pode, por ectoplasmia, fazer isso. Mas, por que razão fariam? Pode ser que para por uma coincidência, né? A gente tem que tomar cuidado para interpretar esses casos soltos como uma interferência espiritual. Mas eles podem, se quiser, podem fazer isso. Professora, a Maura Gomes coloca: Otacílio, boa noite. Qual o propósito definido? Não entendi. Que propósito? Do nosso estudo?
Deve ser. Se for o propósito do nosso estudo, é de aprender. Porque a gente estuda para aprender, para enriquecer o nosso cérebro de entendimento, e com o entendimento a gente partilhar melhor das coisas com mais bom senso e mais clareza de entendimento. Então, esse é o nosso propósito. O propósito é um propósito benéfico. A gente estuda física, estuda química, estuda matemática, para ilustrar cada vez mais o nosso entendimento da natureza e, eventualmente, para usar como profissão. No caso da mediunidade, nós não vamos usar como profissão, porque na doutrina espírita, o médium oferece a sua participação de graça, com o coração aberto, com o desejo sincero de servir a Deus e servir aos bons propósitos do bem no mundo que nós vivemos. Ela está falando que não é do estudo, não. Então, vamos pedir para ela refazer a pergunta para nós, tá bom? Então, refaça-me, porque eu não consegui entender o que você quer perguntar. Aproveitando que você falou da profissão, professora Lala pergunta, professor, qual a sua formação? O senhor é genial. Eu sou mais genioso do que genial. Brincadeira, mas eu sou físico. Eu tenho 78 anos de idade, me formei com 23 anos em física, fiz depois o mestrado e o doutorado em física, sou professor de física, fui professor de física durante 37 anos da minha vida, estou aposentado, mas continuo trabalhando em pesquisa e publicando meus trabalhos científicos e orientando estudantes de pós-graduação. E estudo a doutrina espírita desde os meus 18 anos de idade. Então, eu tenho 60 anos de estudos da doutrina espírita também. Então, não é nada genial, é só uma questão de estudar, perseverar até o fim. É isso que eu faço. Professora Elaine Miranda coloca, nos casos de esquizofrenia, podemos pensar que a ciência ainda chegará a entender as vozes que a pessoa ouve? No caso da esquizofrenia, Elaine, há duas maneiras de entender. Às vezes, o esquizofrênico ouve vozes de espíritos. Às vezes, ouve vozes da sua memória, que está conturbada. São vozes internas, dela mesma. Porque, muitas vezes, um esquizofrênico conversa com ele mesmo. Então, é como se ele estivesse ouvindo a voz dele mesmo. Certo? Então, há as duas possibilidades. Mas, certamente, que a medicina, à medida que vai adentrando o conhecimento mais íntimo do ser humano e entendendo a parte espiritual da nossa relação com a vida física, a gente certamente vai ter uma medicina no futuro, no mundo de regeneração, também voltada para os recursos do espírito. Certamente que isso um dia vai acontecer. Professora Michelânia Rufino pergunta, olá, boa noite. Qual a função do médium de sustentação? Pode explicar? Posso. Isso aí não é difícil de entender. O médium de sustentação é aquele médium que é capaz de manter o seu pensamento constante de adesão à reunião mediúnica, não é? Em funcionamento. E, nesse caso, ele é um doador de recursos energéticos, de energias mentais, para manutenção da boa qualidade da reunião mediúnica. Então, vejam, não há ninguém numa reunião mediúnica que não seja útil para o trabalho. Só não é útil para o trabalho aquele que está dispersivo na reunião. O que está dispersivo na reunião prejudica, atrapalha a reunião. Mas quem está ligado psiquicamente, mentalmente, com pensamento de adesão à responsabilidade, ao trabalho da reunião mediúnica, está doando recursos energéticos, mentais, psíquicos, para a manutenção da qualidade da reunião. Veja outra vez o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz,
nos primeiros capítulos, ele descreve uma reunião mediúnica, onde participa Celina, a Eugênia e o Castro, são 3 médiuns, mostrando como a reunião funciona relativamente harmônica com todos aqueles médiuns, ajudando na sustentação do trabalho. Tinha ali, acho que 10 ou 12 pessoas participando. Professor, o Diego Espírita Machado pergunta: os efeitos desse processo todo podem ocorrer de encarnado para encarnado? Claro que pode. Tá certo? Não há razão para não acontecer também, porque a gente pode comunicar-se uns com os outros telepaticamente. O processo telepático não é nada mais, nada menos que um circuito mental feito entre 2 pessoas encarnadas. Tá certo? Mas mais do que isso, Diego, um espírito encarnado pode, durante o sono, durante um estado de emancipação do corpo físico, se comunicar numa reunião mediúnica. Eu já participei de muitas reuniões mediúnicas ao longo da minha vida, onde espíritos encarnados comunicaram na reunião mediúnica. Posso dizer para vocês que eu mesmo já tive essa experiência de dormir na minha casa, numa cidade diferente, e me comunicar numa reunião mediúnica em outra cidade. Isso já aconteceu uma vez comigo, que eu me lembre. Se aconteceu mais vezes, eu não me lembro. Professora, a Sol Dias, ela faz uma pergunta e depois põe uma colocação. Vou ler a pergunta dela. Boa noite. Eu tenho sentido ultimamente um cheiro de peixe. O que seria isso? Aí depois ela coloca: minha geladeira queimou 5 dias depois, está na pia da cozinha, a água da torneira, que é elétrica, parou totalmente. Só da pia onde estava, as outras pias não. Eu não sei te explicar por quê, Sol. É difícil, às vezes, a gente explicar um fenômeno assim isolado, né? E o cheiro de peixe, se você investigou que não é nem da sua casa, nem da vizinhança, então, um espírito, propositadamente, pode trazer o cheiro de peixe, ou o cheiro de qualquer coisa, mas é muito difícil da gente comprovar isso, a menos que a gente investigue cuidadosamente. A gente tem que tomar um certo cuidado para não interpretar qualquer coisa como vindo do mundo espiritual. E a nossa amiga Olga Batista de Souza coloca: Otacílio, posso dizer que ainda há algo a descobrir sobre mediunidade ou o espiritismo já explicou tudo? Nós estamos aprendendo, tem muita coisa para a gente aprender ainda. A gente está nos primeiros aprendizados das coisas espirituais e da relação do mundo espiritual com o mundo físico. A doutrina espírita representa esse conjunto de informações básicas, fundamentais, do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo físico. Mas a gente tem muita coisa para aprender. Para começar, Olga, a gente não sabe o que é o perispírito ainda. Como é que é a fisiologia do perispírito? A gente tem algumas informações, mas elas são insuficientes, porque a gente não sabe o que é o fluido universal do qual o perispírito é constituído. Então, a gente ainda tem muita ignorância a respeito do mundo espiritual. A Maura Gomes aqui, ela respondeu para nós: ó, eu já entendi, era uma resposta que você deu a outra pessoa, obrigada. Que bom que ficou claro. Mas ela já fez uma pergunta. Otacílio, a fibromialgia tem algo de espiritual? Moléstia difícil diagnóstico? Não, a fibromialgia é um processo fisiológico, não é do corpo físico, um processo na musculatura do nosso corpo e da interação dos nervos com o nosso corpo físico.
Então, é difícil, mas muitas das doenças nossas podem ser geradas pelos nossos estados emocionais desequilibrados ou estressados. Então, é importante a gente entender que o corpo físico tem uma sinergia muito forte com a nossa psique, com a nossa mente, com o nosso estado psicoemocional. Por isso, viver tranquilamente, alegremente, buscando alegria, felicidade nas coisas simples, ajuda a gente a ter uma boa saúde. Professora Sol aqui, ela colocou assim, não era da minha casa, mas por que razão? Depois colocou obrigada, que é aquela questão lá do cheiro de peixe da torneira, né? É difícil da gente saber, mas é possível. Um espírito, numa reunião mediúnica, pode deixar algum cheiro. Né? Às vezes pode deixar até mau cheiro se for um espírito atrasado. Ok, agora tem uma pergunta aqui, são as últimas 3 perguntas, por enquanto. Davi Alexandre, sou alcoólatra em recuperação. Quando bebia, fazia e falava coisas que não me lembrava. Com a mente entorpecida, ficamos mais vulneráveis, deve ser a pergunta, né? Ô, Davi, você tocou num ponto muito importante. Eu te parabenizo pela sua recuperação e te desejo que você mantenha-se firme nessa tarefa árdua, que não é fácil, mas você consegue, porque a gente recebe a ajuda do mundo espiritual. Com certeza, quando a gente tem a vontade da gente amolentada pela bebida, pela droga, pelos vícios, os espíritos perturbadores encontram muito mais recurso de dominação de nós mesmos, porque nós não estamos com a vontade firme. Então, a gente fica subjugado mais facilmente. Por isso, é claro que você podia estar falando e lembrando coisas que podiam estar sendo até participada dos espíritos que te perturbavam no alcoolismo. Porque você pode ter certeza, ninguém é alcoólatra sozinho. Quando o indivíduo se torna dependente de algum vício, ele tem companhias espirituais viciadas também que partilham do processo. Portanto, a gente tem muita dificuldade de ser a gente mesmo, porque a gente está vivendo uma espécie de condomínio mental, condomínio espiritual, com outros espíritos. O Hermínio Miranda escreveu lindos livros a respeito disso. Tem um livro dele que chama especificamente Condomínio Espiritual, que ele explica a participação de muitos espíritos na vida orgânica de médiuns desequilibrados ou de pessoas viciadas, que são dependentes de drogas, de álcool, de qualquer coisa que seja, às vezes de qualquer vício, do sexo também. Há muitos indivíduos que são dependentes do sexo, né, que têm desequilíbrio sexual, frequentam motéis. Então, você não pense que você, num motel, você tem sexo a dois, você tem sexo grupal, porque os espíritos participam disso também, num processo de desequilíbrio. Então, é bom que a gente tenha valores morais, porque são os valores morais que nos protegem da influência espiritual negativa. E tem mais uma pergunta aqui do Diego Espírita Machado. Um espírito desencarnado, somente com seu perispírito, pode ser médio de um espírito mais evoluído, de corpo espiritual mais sutil? Pode, e tem descrito na literatura espírita. O próprio André Luiz descreve, Manuel Filomeno Miranda, nos livros psicografados pelo Divaldo, descreve, e a Ivone Pereira também descreve fenômenos desse tipo. Pode sim. Há uma espécie de sutilização do corpo perispiritual à medida que o espírito é muito, muito mais evoluído.
Então, para ele se comunicar, muitas vezes ele usa recursos de um espírito menos evoluído, usando as energias dele para fazer um processo de comunicação de mais alto para mais baixo. Isso é possível mesmo, e é descrito na literatura espírita de boa qualidade. Vamos lá, penúltima aqui, pergunta. O Antônio Souza. A obsessão é um reajuste de dívidas? Quase sempre. Mas é também por descuido nosso. Tá certo? Às vezes o inimigo, o processo obsessivo, traz um inimigo, alguém que a gente feriu em vidas passadas. Nesse processo é um reajuste. Mas às vezes, por invigilância nossa, a gente pode ficar sujeito à influência de espíritos perturbadores gratuitamente, por causa da nossa invigilância. Nesse caso, não é bem um reajuste, mas não deixa de ser um chamamento de atenção para nós, que nós estamos nos descuidando de nós mesmos. Por isso, Jesus disse, vigilância é importante, a vigilância é a oração. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos. E orar pedindo a Deus forças para a gente manter o nosso pensamento, o nosso sentimento e os nossos atos em nível moral elevado. Professora Maura colocou assim para o senhor. Otacílio, vou fazer um elogio respeitoso. Você não parece ter a idade que mencionou. É um moço. Obrigado, Maura. Verdade. Acontece que eu tenho, felizmente, uma boa herança do meu pai. Meu pai era bem jovial. Ele nunca mostrava muito a idade que ele tinha. Ele morreu com 75 anos de idade, mas parecia um jovem. E eu puxei muita genética dele. Então, eu pareço mais novo, mas eu já tenho 78 anos e meio. Quase 79. Mas está aí, firme e forte, hein, professor? Firme e forte. Eu gosto de sorrir para a vida, eu gosto da vida. Então, essa alegria de viver me mantém jovial. Professor, estamos chegando então ao final de mais uma noite de estudo, né? Passamos um pouquinho da hora, mas nós tivemos hoje mais de agora estamos com 129 amigos aí acompanhando a live, né? Conosco nesse estudo. Então, queremos agradecer a todos vocês por estarmos aqui, né? Pelas perguntas, pelos comentários. Então, que possamos, né, continuar firmes e fortes aí no propósito, né, de estudarmos, aprendemos juntos, né, porque para todos nós é um aprendizado muito rico que o senhor nos passa, professor. Então, só temos que agradecer mesmo. A Antônia Clara está perguntando aqui, Otacílio, fale um pouco sobre a questão da frequência das ondas mentais nas diferentes comunicações. Por exemplo, espíritos adiantados que têm frequência mais rápida só podem se comunicar com o médium mais preparados moralmente. Antônia Clara, minha amiga, nós falamos rapidinho disso num capítulo anterior, quando o André Luiz faz a comparação da geração de ondas eletromagnéticas, nas vibrações das moléculas, dos átomos, dos elétrons ligados aos átomos e das partículas carregadas dentro do núcleo, variando a frequência, desde ondas assim de frequência mais baixa com as moléculas, até frequência muito alta com a radiação gama produzida no núcleo dos átomos. E o André Luiz faz uma comparação com as mentes espirituais também. Nós também modificamos a nossa frequência em função da capacidade perceptiva e emocional que nós acionamos em nós. Então, um espírito superior, ele é capaz de vibrar em frequências altíssimas, enquanto que nós, espíritos mais atrasados, vibramos em frequências mais baixas. Quando um espírito mais evoluído precisa se comunicar através de um de nós, ele abaixa a frequência dele, porque ele pode fazer isso. Quem tem mais pode diminuir-se
para aparecer-se menos para poder comunicar com os menores. Então, os espíritos bondosos fazem isso. Eles baixam o padrão vibratório deles, de frequência, para poder sintonizar conosco. E a gente faz um esforço de subir o nosso o mais que a gente pode, para não sacrificar tanto o espírito, e ele, então, se comunica conosco dessa forma. A gente é capaz de modular, pelo nosso estado de vontade, pela nossa vontade, a capacidade de gerar ondas mentais de frequência mais baixa ou mais alta, como a gente quiser. Quanto mais evoluído, mais alto a gente alcança. Ela já colocou ok, entendido. Agradeço de coração todos vocês que estão aqui conosco nesse estudo, que me obriga, vocês não pensam que vocês não estão me ajudando, não, estão me ajudando muito, porque vocês me obrigam a pensar mais maduramente em tudo isso que eu estou falando, para não passar informações erradas para vocês. Então, me ajudem nisso, perguntem bastante, vamos estudar junto, vamos aprender junto. Aprender junto é muito melhor do que aprender sozinho. Então, meus amigos, queremos aqui agradecer a todos, né, pela noite de estudo. Chegou 2 perguntas, professor, não sei se dá tempo de responder, se o senhor quer responder agora. Por mim, está tudo certo. Essa aqui do Francisco Geraldo Sarti de Carvalho. Os bons pensamentos e as condições morais satisfatórias nos ajudam a manter contato com os espíritos mais evoluídos? Sim, com certeza. E a Ivone Araújo Borges. São as compensações vibracionais? Compensações vibracionais são, na verdade, uma maneira de dizer da sintonia, de ajustar as 2 frequências do comunicante com o comunicado para que ela possa funcionar com harmonia. Então, está esclarecido aí os nossos 2 amigos. Então, professor, muito obrigado por mais uma noite, pela disponibilidade, né? Agradecendo a Jesus, a Deus pela essa oportunidade de nós estarmos aqui. E vamos fazer a nossa prece final, né? Eu vou pedir para você fazer. Lógico, faremos. Então, que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, a equipe espiritual que nos acompanha, que nos ampara, que nos intui neste trabalho belíssimo. Agradecer pela vida que temos, pelas oportunidades que temos tido em nossas vidas, de adquirir novos conhecimentos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse estudo, pela inteligência que o nosso querido professor Otacílio nos transmite, através do seu conhecimento adquirido ao longo dos seus estudos, pela vida que estamos tendo nesta encarnação, e que possamos a cada dia, a cada momento de nossas vidas, podemos colocar em prática este conhecimento no trabalho que efetuamos no nosso dia a dia, pelo nosso pão, mas também que nas reuniões mediúnicas que assim viermos a ter, possamos lembrar de todo esse esclarecimento que nos foi passado e que possamos conseguir colocá-lo em prática, para que sejamos melhores trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Nos ampare, Mestre querido, neste fim de semana, nesta semana que se inicia na próxima segunda de trabalho, de labor.
e que possamos, a cada dia, nos melhorar como os espírito que somos, para contribuir e colaborar com o nosso planeta, que está sendo um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que para cá possamos voltar numa próxima reencarnação e assim estarmos todos juntos nesta evolução espiritual que teremos. Nos ampare, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus Boa semana para amigos. todos. Um ótimo final de semana. Estaremos aqui nas próximas semanas para mais um estudo da obra Mecanismo da Mediunidade, o capítulo 7, né, professor? Isso. E assim vamos unidos em pensamento e sentimento. Fiquem todos com Deus, uma boa noite.